Imagine um homem simples, um pescador à beira do mar da Galileia, imerso em uma rotina de dias de trabalho árduo e noites tranquilas ao lado de sua família. Esse homem, sem qualquer destaque social, político ou religioso, foi escolhido por Jesus Cristo para liderar a igreja primitiva. Pedro, antes conhecido como Simão, viu sua vida mudar radicalmente ao aceitar o chamado de Jesus. De um pescador de peixes, tornou-se pescador de homens. De um homem comum, emergiu como um líder que moldaria o futuro do cristianismo. Esta é a história de Pedro, um homem que, pela fé, se tornou uma rocha na fundação de uma das maiores religiões do mundo. Antes de ser o primeiro papa da igreja primitiva, Pedro, ou Simão, era apenas um pescador nas águas do mar da Galileia, ao lado de seu irmão André. A vida de pescador era uma mistura de desafios e momentos de tranquilidade, onde Simão provavelmente refletia sobre a simplicidade de sua existência. Sem imaginar o que estava por vir, Simão estava prestes a vivenciar uma transformação que mudaria não só a sua vida, mas o rumo de toda a história. Tudo começou quando André, após encontrar João Batista, apresentou Jesus a Simão. Esse encontro foi um divisor de águas, algo que Simão jamais poderia prever. Jesus enxergou em Simão uma fé bruta e uma capacidade de liderança que, com o tempo, seria refinada para servir a uma missão divina. Antes mesmo de se tornar Pedro, o discípulo que se destacaria entre os 12, Simão já carregava em seu coração as chaves do reino, aguardando apenas o momento certo para se revelarem. A rotina de Simão, antes previsível, passou a ser cheia de expectativas e aprendizado. O humilde pescador de Cafarnaum estava prestes a se tornar uma figura central na fundação do cristianismo. Mas, naquele momento, ele ainda era um homem comum, com os pés na terra e as mãos no remo, sem saber que seus passos o levariam para a maior missão apostólica já vista. Um pescador que, sem saber, estava prestes a deixar as redes para se lançar em águas profundas, onde milagres, conversões e o Evangelho de Cristo o aguardavam. Era um dia comum quando Simão, agora Pedro, vivenciou um dos momentos mais marcantes de sua vida. Jesus, que já havia capturado sua atenção, pediu-lhe que lançasse as redes ao mar, mesmo após uma noite inteira sem pescar nada. Obedecendo ao pedido de Jesus, Pedro viu suas redes se encherem de peixes de forma milagrosa. Esse milagre não era apenas sobre peixes. Foi o momento em que Pedro compreendeu que estava diante do Filho de Deus. Ao cair de joelhos, Pedro reconheceu sua própria pequenez e foi chamado para uma missão maior: ser um pescador de homens. A partir desse chamado, Pedro iniciou sua transformação. Ele não era mais apenas um pescador, mas agora um discípulo, testemunha direta dos milagres e ensinamentos de Jesus. Durante essa jornada, Pedro começou a se destacar entre os 12, não só por sua fé, mas também por sua impulsividade e coragem. Ele estava presente em momentos cruciais, como a ressurreição da filha de Jairo e a multiplicação dos pães. Cada milagre que presenciava moldava sua fé e compreensão do papel de Jesus na história da humanidade. Pedro estava sendo forjado como líder espiritual, ainda sem perceber a profundidade de sua missão apostólica. Essa transformação de Simão em Pedro, de pescador em líder, foi um processo contínuo, repleto de desafios e descobertas. Ele estava sendo preparado para uma missão que exigiria coragem, fé inabalável e, acima de tudo, um coração aberto ao serviço de Deus. A pesca milagrosa foi apenas o início de uma série de eventos que definiriam sua vida. Com o tempo, Pedro se tornaria uma rocha para o cristianismo, alguém que, apesar de suas fraquezas, estava destinado a carregar as chaves do reino e liderar a igreja primitiva rumo ao seu propósito divino. Apesar de sua proximidade com Jesus e dos inúmeros milagres que testemunhou, Pedro enfrentou momentos de grande fraqueza.
Um desses momentos ocorreu quando, impulsionado por sua fé, pediu para caminhar sobre as águas em direção a Jesus. No entanto, ao sentir o vento forte, ele vacilou e começou a afundar, precisando ser salvo por Jesus. Esse episódio foi um lembrete doloroso de sua humanidade, mostrando que, apesar de sua fé, ainda havia dúvidas e medos que precisavam ser superados. Pedro estava em constante transformação, aprendendo que a fé verdadeira exige confiança total em Deus, mesmo diante das tempestades da vida. O ponto mais baixo de Pedro veio durante a prisão de Jesus. Embora tenha prometido nunca abandoná-lo, Pedro negou conhecer Jesus 3 vezes, exatamente como o Mestre havia predito. Cada negação foi como um golpe em sua alma, e quando o galo cantou, Pedro se lembrou das palavras de Jesus e saiu para chorar amargamente. Esse momento de fraqueza parecia ter selado seu destino, mas, na verdade, foi o início de sua redenção. Jesus, em sua infinita misericórdia, não abandonou Pedro. Após a ressurreição, ele o procurou e, em um encontro restaurador, perguntou 3 vezes se Pedro o amava, dando-lhe a oportunidade de reafirmar seu amor e compromisso. Essa redenção não só restaurou Pedro, mas também o fortaleceu para a missão que estava por vir. Jesus confiou a Pedro a responsabilidade de apacentar suas ovelhas, um sinal claro de que, apesar de suas falhas, ele ainda era o escolhido para liderar a igreja primitiva. Pedro aprendeu que a verdadeira liderança espiritual não vem da perfeição, mas da capacidade de reconhecer os próprios erros e buscar o perdão divino. Sua fraqueza foi transformada em força, e ele estava pronto para cumprir sua missão apostólica, sabendo que, mesmo nos momentos mais sombrios, a graça de Deus era suficiente para sustentá-lo. No dia de Pentecostes, Pedro experimentou um dos momentos mais transformadores de sua vida espiritual. Cheio do Espírito Santo, ele se levantou diante de uma multidão e proferiu um sermão poderoso que tocou os corações de milhares de pessoas. A força de suas palavras, inspiradas pelo Espírito, resultou na conversão de cerca de 3.000 pessoas naquele único dia. Esse evento marcou o início oficial de sua missão apostólica, onde Pedro não apenas pregaria, mas também conduziria a igreja primitiva em seus primeiros passos, estabelecendo as bases do cristianismo que conhecemos hoje. Pedro continuou sua missão com ousadia e determinação, realizando milagres que comprovavam o poder de Deus operando através dele. Um desses milagres ocorreu quando ele curou um homem coxo, de nascença na porta do templo. O homem, que antes mendigava, levantou-se e começou a andar, louvando a Deus. Este milagre não só fortaleceu a fé dos novos convertidos, mas também provocou uma reação das autoridades religiosas, que começaram a ver Pedro como uma ameaça. No entanto, ele continuou pregando com coragem, afirmando que a salvação vinha apenas através de Jesus Cristo. Mesmo diante de perseguições e prisões, Pedro permaneceu firme em sua missão. Ele sabia que seu chamado ia além do medo ou das adversidades. Sua missão apostólica era clara: espalhar o Evangelho, realizar milagres de cura e guiar a igreja primitiva, mesmo que isso significasse enfrentar a morte. Cada desafio que enfrentava fortalecia sua fé e o preparava para os dias que viriam. Pedro estava completamente entregue à sua missão, consciente de que seu papel como líder espiritual era crucial para o crescimento e fortalecimento do cristianismo nascente. Nos últimos anos de sua vida, Pedro dedicou-se inteiramente à propagação do Evangelho e ao fortalecimento das comunidades cristãs. Ele viajou por diversas regiões, como Antioquia e Corinto, levando a mensagem de Cristo e consolidando a fé dos novos convertidos. Durante esse período, Pedro também escreveu epístolas que, até hoje, servem como orientações espirituais para cristãos ao redor do mundo. Nessas cartas, ele não só encorajava os fiéis a permanecerem firmes na fé, mas também os preparava para as provações
e perseguições que inevitavelmente enfrentariam. Pedro, agora um líder espiritual amadurecido, sabia que o seu tempo estava se aproximando do fim, mas permaneceu inabalável em sua missão. A perseguição aos cristãos em Roma, sob o reinado de Nero, foi o palco final da vida de Pedro. Consciente do risco de martírio, ele continuou a pregar com fervor, sem temer as consequências. Sua liderança durante esse período foi crucial para manter a unidade e a esperança entre os cristãos, que enfrentavam torturas e execuções. Pedro estava preparado para enfrentar o seu destino, plenamente ciente de que seu testemunho de fé poderia inspirar gerações futuras. Sua determinação e coragem diante da morte se tornaram um exemplo poderoso para todos os que vieram depois dele, fortalecendo a igreja primitiva em tempos de extrema adversidade. Quando finalmente foi capturado e condenado à crucificação, Pedro fez um pedido que refletia sua profunda humildade e reverência por Jesus, que fosse crucificado de cabeça para baixo, pois não se considerava digno de morrer da mesma maneira que seu mestre. Esse ato final de devoção marcou o fim de sua jornada terrestre, mas também o início de seu legado eterno. Pedro morreu como mártir, deixando para trás uma igreja mais forte e uma fé inabalável, fundamentada no exemplo de um pescador que, através da fé e do arrependimento, se transformou em um dos maiores líderes espirituais do cristianismo. A interpretação teológica dos eventos na vida de Pedro revela a profundidade do papel que ele desempenhou na história do cristianismo. Sua confissão em Mateus 16, 6 e 16 é vista como uma revelação divina, onde Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, reconhece a verdadeira identidade de Jesus. Teologicamente, isso marca o momento em que Jesus confia a Pedro as chaves do reino dos céus, simbolizando autoridade espiritual e liderança na igreja primitiva. A negação de Jesus, por sua vez, é uma poderosa lembrança de que mesmo os mais fervorosos seguidores podem falhar, mas a graça de Deus permite redenção e restauração. O sermão em Pentecostes demonstra a ação do Espírito Santo em capacitar os apóstolos para espalhar o Evangelho, iniciando a expansão global do cristianismo. Esses eventos e suas interpretações teológicas ajudam a moldar a compreensão cristã sobre liderança, falibilidade humana e a misericórdia divina. Pedro, como figura central, simboliza o caminho de crescimento espiritual, onde falhas e arrependimento são passos necessários para alcançar a maturidade na fé. A autoridade conferida a ele por Jesus é vista como um modelo de liderança pastoral, baseada não em perfeição, mas em humildade e dependência da graça divina. Este entendimento tem sido fundamental para a teologia da Igreja, influenciando a maneira como a autoridade espiritual é vista e exercida até os dias atuais. A jornada de Pedro oferece lições profundas para a vida pessoal de qualquer cristão. Sua trajetória de fé, marcada por altos e baixos, ressoa com aqueles que lutam para manter a fé em meio às dificuldades. A confissão de Pedro encoraja os fiéis a declarar sua fé com convicção, mesmo quando o mundo ao redor é hostil. A negação de Pedro, seguida por seu arrependimento, oferece esperança àqueles que se sentem falhos ou indignos do amor de Deus, lembrando-os de que a redenção está sempre ao alcance. Por fim, o sermão em Pentecostes inspira os cristãos a serem ousados em compartilhar sua fé, confiando no poder do Espírito Santo para guiá-los. Para o cristão comum, a vida de Pedro é um espelho que reflete a luta diária de viver uma fé autêntica. Suas falhas nos lembram que errar é parte da jornada e que o arrependimento verdadeiro traz restauração e crescimento espiritual. O exemplo de Pedro ensina que, mesmo quando falhamos, Deus não nos abandona, mas nos oferece novas oportunidades para sermos usados em seu propósito. Sua coragem em Pentecostes serve como um convite para que todos sejam testemunhas de Cristo em suas esferas de influência,
confiando que o Espírito Santo pode transformar suas palavras e ações em ferramentas poderosas para o reino de Deus. A vida de Pedro destaca a importância de práticas espirituais, como a oração, o arrependimento e o estudo das Escrituras. Pedro era um homem de oração, como visto em Atos 10, onde ele recebe a visão que o leva a pregar aos gentios. Esse compromisso com a oração foi fundamental para que Pedro pudesse discernir a vontade de Deus e seguir a direção do Espírito Santo. O arrependimento é outra prática essencial que Pedro exemplificou, especialmente após sua negação de Jesus. Essa atitude de constante arrependimento e busca pela reconciliação com Deus é um modelo para todos os cristãos. Além disso, a imersão nas palavras de Jesus e nas Escrituras moldou a teologia e a pregação de Pedro, permitindo-lhe ensinar com autoridade e sabedoria. Incorporar essas práticas espirituais na vida diária é crucial para qualquer cristão que deseja crescer em sua fé. A oração, como prática constante, não apenas aproxima o fiel de Deus, mas também abre espaço para ouvir sua voz e ser guiado pelo Espírito Santo, como aconteceu com Pedro. O arrependimento regular ajuda a manter um coração puro diante de Deus, permitindo uma vida de comunhão íntima e contínua restauração. Por fim, o estudo das Escrituras alimenta a mente e o espírito, oferecendo a sabedoria necessária para viver uma vida que glorifica a Deus, assim como fez Pedro em sua missão apostólica. Mesmo sendo um dos apóstolos mais próximos de Jesus, Pedro enfrentou muitos desafios e dúvidas. A dúvida que o fez afundar nas águas enquanto caminhava em direção a Jesus é um exemplo clássico do conflito interno entre fé e medo. Pedro também enfrentou o desafio da aceitação entre os gentios, que inicialmente gerou controvérsias dentro da igreja primitiva. Em Gálatas 2, 11 e 14, vemos Paulo repreendendo Pedro por sua hesitação em comer com os gentios, mostrando que, mesmo depois de anos de ministério, Pedro ainda lutava com questões de preconceito e compreensão plena da nova aliança em Cristo. Esses desafios e dúvidas são profundamente humanos e refletem as lutas que muitos cristãos enfrentam em sua caminhada de fé. A hesitação de Pedro em caminhar sobre as águas reflete a batalha diária que muitos têm contra o medo e a falta de confiança em Deus. Sua luta para aceitar plenamente os gentios revela como preconceitos e tradições culturais podem dificultar a compreensão da universalidade do Evangelho. Contudo, a superação desses desafios e a correção amorosa de Deus, como demonstrado através de Paulo, mostram que o crescimento espiritual é um processo contínuo e que as dúvidas podem ser superadas através da graça e do conhecimento da verdade. Pedro desempenhou um papel crucial na formação da comunidade cristã primitiva, promovendo a união e o amor fraternal entre os crentes. Em Atos 2, 42 e 47, vemos a descrição da igreja primitiva, onde todos os crentes viviam em comunhão, compartilhando tudo o que possuíam e cuidando uns dos outros. Pedro, como líder dessa comunidade, incentivou a prática do amor ao próximo e a ajuda mútua, que se tornaram marcas registradas da igreja primitiva. Ele compreendia que a fé em Cristo deveria ser expressa não só em palavras, mas em ações concretas que refletissem o amor de Deus. A ação comunitária é um reflexo direto do ensinamento de Pedro e do próprio Cristo. Os cristãos são chamados a viver em comunidade, onde a ajuda mútua, o apoio emocional e espiritual e a partilha dos bens são expressões tangíveis do amor de Deus. Seguir o exemplo de Pedro significa engajar-se ativamente na construção de uma comunidade onde todos se sintam acolhidos e amados. Em um mundo cada vez mais individualista, a prática da ação comunitária é um testemunho poderoso do Evangelho, mostrando que a fé cristã é vivida não isoladamente, mas em conjunto, com cada membro do corpo de Cristo contribuindo para o bem-estar do outro. Pedro demonstrou a importância da oração
e da meditação em sua vida e ministério. Em Atos 10, enquanto orava, Pedro teve uma visão que ampliou sua compreensão da missão de pregar aos gentios. Esse evento destaca como a oração não é apenas um ato de pedir a Deus, mas também de receber revelações e direções divinas. A meditação nas palavras de Jesus e nas Escrituras também fazia parte da vida de Pedro, como vemos em suas epístolas, onde ele frequentemente cita o Antigo Testamento e as palavras de Cristo, mostrando uma profunda reflexão sobre as Escrituras. A prática da oração e meditação é essencial para todo cristão que deseja crescer em intimidade com Deus e entender melhor sua vontade. Assim como Pedro, os crentes são chamados a reservar tempo para estar na presença de Deus, permitindo que o Espírito Santo fale e guie suas vidas. A meditação na palavra de Deus fortalece a fé e dá sabedoria para enfrentar os desafios da vida. Para aqueles que desejam seguir o exemplo de Pedro, é importante estabelecer uma rotina diária de oração e meditação, criando um espaço onde Deus possa moldar seus pensamentos e ações conforme a sua vontade. Pedro viveu sua vida com os olhos voltados para o futuro e a esperança da glória que seria revelada. Em suas epístolas, ele exorta os crentes a manterem sua esperança viva, lembrando-os de que, apesar das provações presentes, há uma herança incorruptível e eterna reservada para os fiéis. 1 Pedro 3, 5. Essa esperança foi o que sustentou Pedro em seus momentos mais difíceis, especialmente diante da perseguição e do martírio iminente. Ele sabia que a sua vida aqui era apenas uma passagem e que sua verdadeira cidadania estava nos céus, junto ao Senhor. A esperança que Pedro carregava é um exemplo poderoso para todos os cristãos. Ela nos lembra que, independentemente das circunstâncias que enfrentamos, há uma promessa maior que nos espera. Viver com essa perspectiva nos ajuda a superar as dificuldades e a manter nossa fé firme até o fim. Assim como Pedro, os cristãos são chamados a olhar além dos desafios temporais e a se apegar à esperança da vida eterna em Cristo. Essa esperança não só nos sustenta, mas também nos inspira a viver de maneira que glorifique a Deus, sabendo que nosso futuro está seguro em suas mãos. A história do apóstolo Pedro é um testemunho poderoso de como Deus pode transformar vidas comuns em extraordinárias. Pedro, um simples pescador, tornou-se o líder da igreja primitiva e um exemplo de fé e coragem. Sua trajetória, cheia de desafios e superações, nos lembra que todos somos chamados a algo maior, independentemente de nossas origens. Ao refletir sobre sua vida, pergunte a si mesmo: o que Deus pode estar querendo realizar através de você? Assim como Pedro, você está disposto a dar o próximo passo em fé? Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para continuar explorando histórias inspiradoras como esta e aprender a aplicar essas lições em sua vida diária.